Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos para mais uma história absurda de traição. Queria pedir para vocês curtir, tá? Curtir e dizer o que vocês acham sobre essas histórias absurdas. Então, gatilho, tá, gente? Cuidado. Essa história aconteceu nos meados dos anos 80. E as pessoas em questão vieram a falecer lá no meado dos anos 90, né? Então, vamos lá. Essa história quem contou foi um ex-cunhado. E o tio dele era esse homem da história. Eles sempre contavam essas histórias para a família. Uma história muito triste. E é isso, vamos lá. A Maria se apaixonou pelo José, no caso o tio desse cara, né? Do ex-cunhado. O José é um homem mau e cruel, arrogante. Ninguém gostava dele, ninguém gostava de conversar com ele. Era um cara escroto, muito nojento. Não tinha respeito por ninguém, mas Maria dizia que o amava. Não sei, não dá para entender. Tem coisas nesse mundo que acontecem que não dá para entender. E a gente procura tentar fazer o melhor para a nossa vida. Só que a Maria era frágil, doente, franzina, sabe? Pequenininha, magrinha, pálida. Aí botou o olho nessa criatura. Começou a namorar o José. José mexeu com a Maria naquele tempo. Os pais obrigavam ainda. Não, eu acho que era mais uma questão de se livrar, né? Se livrar, principalmente filha mulher. Eu vi muito isso, vi muitas histórias sobre isso. E obrigou a Maria a casar com essa criatura. José casou. Acontece que o pai da Maria mal sabia. Ele achava que o José era só, né? Como homem lá, era só um homem de postura. Não entendia porque ninguém não gostava dele. Olha só. Entregou a filha para esse homem. José tinha várias, gente. Várias amantes que iam na sua porta buscá-lo. Tinha umas tão ousadas que até entravam na casa da Maria. Ai dela que falasse alguma coisa. E tinha duas, que eram bem abusadas. Não tinham nenhum respeito por ela. Como mulheres, né? Estou falando de respeito como mulheres. Elas humilhavam muito, muito a coitada da Maria. De todas as formas que elas podiam, elas humilhavam. Essas duas, né? Ele tinha várias, mas essas duas eram as que mais andavam com ele. E o marido não dizia nada, né? Tinha uma delas que chamava Maria de franguinha doente. Olha só, gente, franguinha doente. Por ela ser miúda, né? Pálida. E que nunca Maria teria um filho. Maria era mesmo muito doente e fraca. E passou um tempo, ela veio a óbito. Ela não demorou muito, no máximo uns 3 anos casada. Ela estava quase no estágio leucemia, assim ele falou, quase no estágio leucemia. Ela estava muito fraca. Ela estava tão fraca que ela não chegou nem a ter leucemia e veio a óbito. Acontece que depois disso as duas abusadas engravidaram do José. E o José não queria comprometimento, ele estava livre da Maria e obrigou as duas a interromper a gravidez delas, né? As gravidez. Obrigou a primeira, olha só, gente, o que acontece daqui para frente. Obrigou a primeira a interromper. E depois disso, o povo do interior fala muita coisa, né? Tem muita lenda
E olha só o que aconteceu. O José obrigou, ele não queria se prender com nenhuma das duas, né? Acontece que depois que as duas amantes do José engravidaram, José não queria se prender a ninguém e obrigou a primeira a interromper. E aconteceu. Obrigou a segunda também. E aconteceu. Elas perceberam que não eram tão queridas por José. A primeira tinha sonhos, olha só, para quem acredita, né? A primeira tinha sonhos horríveis com crianças e começou a usar drogas. Ela começou a sonhar com crianças que tinham. Ela tinha sonhos terríveis. Ela sonhava que crianças diziam para ela que não tinha feito nada para ela. Não sei se vocês estão entendendo. Dizem que era a alma da criança, não sei. E o José chutou a primeira, chutou a segunda, chutou a primeira afrontosa. A primeira afrontosa passou a usar droga, né? Ela passou a ter consciência muito pesada. E no meio dos anos 90 ela veio a falecer. A segunda teve depressão e também atentou contra a própria vida e veio também a falecer. E o José, com um tempo depois, pegou aquela doença chamada sífilis. E eu fiquei me perguntando assim, nos anos 90, tinha muito remédio, como uma pessoa morre de sífilis. Nos anos 90 tinha muito tratamento, muito desleixo, ou seja, aqui ninguém tinha respeito pela vida de ninguém, nem pela sua própria vida. Aí andava com um homem desse, fizeram o que ele pediu, né? E cada uma pagou seu preço. Complicado, né, gente? E o José, quando ele estava no hospital, não foi ninguém lá. Somente apareceu a mãe da Maria, que foi lá e conversou com ele e falou para ele: "Você lembra o que você fez com a minha filha?" Foi enterrado como indigente, gente, o José. Ninguém gostava dele, ninguém queria estar perto dele, era arrogante, era briguento. É isso, gente. Difícil, né? Até a próxima.